Bem, amigos da TV ANFAC, hoje vamos discutir um assunto de particular interesse de vocês. Completa-se 2 anos da Lei de Recuperação Judicial e estamos recebendo hoje no nosso programa 2 dos principais juízes que se destacaram nesse processo, o Dr. Luiz Roberto Ayub, que esteve comandando o processo da Varig, como todos sabem, e o Dr. Alexandre Lazzarini, que também teve 2 episódios muito emblemáticos no Brasil, foi o caso da Parmalat e o caso da VASP. A ideia da gente vai ser falar um pouco de como é que está esse processo, passados 2 anos, quais as dificuldades, como é que o empresário de factoring se engajou nesse processo. Muito obrigado a presença dos senhores hoje aqui conosco. Eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Ayub, como é que ele, nesse passado 2 anos, essa lei, ela pegou, ela veio, ficou, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando e o balanço desse processo todo? Primeiramente, queria agradecer, é uma satisfação muito grande poder estar contando aqui com o programa, participando com a ANFAC, da construção desse novo cenário do Brasil a partir da Lei de Recuperação de Empresas. Respondendo pontualmente às suas indagações, eu penso que a lei hoje é uma realidade, uma lei que tenho defendido, uma lei multidisciplinar, uma lei que tem um viés econômico importantíssimo, uma lei que pretende, em linhas gerais, manter unidades produtivas em funcionamento, gerando empregos, riquezas, enfim, tudo que decorre da função social da empresa. Dificuldades são muitas, mas o tempo, penso, será o maior aliado e o maior responsável por solucioná-las. O que temos hoje, enfrentamos, o colega Lazzarini certamente tem a mesma posição, em termos de dificuldade, certamente é a falta, a ausência total ainda de uma manifestação dos tribunais superiores acerca de uma lei principiológica, uma lei complexa, uma lei difícil de ser interpretada e que, enfim, no momento oportuno, quando esses tribunais puderem se manifestar, certamente orientando o entendimento acerca do direito, todo o nosso trabalho ficará menos complexo. Por ora, nós temos decidido sem nenhuma posição ainda da jurisprudência e penso, repito, que seja esse talvez o maior desafio e a maior dificuldade da Lei de Recuperação por hora. Doutor Lazzarini, sob o seu ponto de vista, quais têm sido os principais pontos, a questão da relação trabalhista com a questão da recuperação judicial? Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês da ANFAC, com o Dr. Ayub. O Dr. Ayub inicialmente bem colocou as nossas dificuldades. Nós estamos criando, dando a primeira interpretação a respeito de uma nova lei. Isso é uma dificuldade. É importante lembrar que a antiga lei de falências, que teve vigência por 60 anos, apesar de 60 anos, ela, em diversos pontos, não tinha um entendimento pacífico. Ou seja, nós tínhamos divergências. E agora nós temos essa lei com 2 anos. A lei, ela estabeleceu algumas regras importantes em face dos próprios princípios que ela coloca. Quando ela fala tanto na hipótese de recuperação judicial como na hipótese de falência, da manutenção da unidade produtiva, ela pensa nisso, certamente, com a finalidade da manutenção do emprego. Como o Dr. Ayub costuma falar, sem empresa eu não tenho emprego, certo? Eu preciso ter alguém gerando empregos. E isso gera um conflito de cultura muito grande. Nós, por diversos fatores históricos, temos questionamentos a respeito da própria conduta empresarial. Pensa-se na relação trabalhador-empregador, numa relação de exploração sem sentido, uma relação insana. Não é isso que a lei quer, por exemplo, quando afasta a sucessão trabalhista daquela unidade produtiva que é vendida para um terceiro, para um investidor, para uma outra pessoa. O que significa, voltando a lembrar, essa sucessão trabalhista? Quem compra a empresa fica com a dívida. Essa é a ideia. Como eu disse, decorre de fatores históricos de fraude.
E aí surge uma das grandes dificuldades. Mudar a cultura de que essa venda de uma unidade, de um bem, de uma empresa em recuperação, de uma empresa em crise, ela não é feita para prejudicar o trabalhador. Ela é feita para ajudar o trabalhador a manter seu emprego, a manter o seu salário, inclusive para o próprio Estado. Um trabalhador desempregado pode representar auxílio-desemprego. Se ele está empregado, ele não está recebendo auxílio-desemprego, muito pelo contrário, ele está recolhendo impostos, no mais das vezes. Inclusive, doutora Lazzarini, acho que esse é o caso da Varig, né? Porque a Varig era uma empresa que foi muito questionada a falência dela, o fechamento dela, e hoje você tem acho que 2.500 empregos gerados e com possibilidade de mais novos empregos estarem acontecendo. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, em primeiro lugar eu quero ratificar tudo que o Dr. Lazzarini falou, que a nossa preocupação é a de manter a empresa, porque ela é geradora também de emprego. Sem empresa não há emprego, sem emprego não há salário, sem salário não há dignidade. É isso tudo que nós pensamos para decidir dessa forma. Agora, a justiça, o ramo empresarial e o ramo trabalhista primam pela mesma coisa, que é o emprego, a manutenção, os enfoques é que são diferentes. No caso específico da Varig, o renascimento da Varig, naquele momento já mantinha 2.500 funcionários aproximadamente, e hoje já é público, o atual controlador já fez essa divulgação em público, que até abril, maio do ano que vem, o início do ano propriamente, com a retomada dos Estados Unidos também, ele gerará mais 2.500 empregos. É importante que se diga agora para demonstrar realmente... Falando de 5 mil empregos, então... 5 mil empregos. Existe um total de 11 mil funcionários. Depende do momento. Chegou um momento histórico da Varig, mas nós fazemos uma proporção. 11 mil, salvo engano, 130 aeronaves. E ela foi caindo muito. É evidente que o número tem que ser compatível com o número de aeronaves. Mas, enfim, é importante frisar, demonstrar realmente a recuperação da empresa. A Varig retoma suas atividades Europa e Cidade do México até novembro desse ano. E aí até maio, abril, eu não sei exatamente o momento, retoma Estados Unidos, recuperando assim empregos numa visão micro e numa visão macro, interessa ao país, e isso é uma questão importante também, na medida em que recupera divisas que foram perdidas. Então, em linhas gerais, a recuperação judicial de uma empresa é importante, não só para o trabalhador de forma direta, mas para o Brasil também, para a nação do Brasil. E um ponto também importante que passou um pouco desapercebido é que a empresa remanescente, que ainda não sei o nome, se Nordeste, enfim, outro nome, ela retomará suas atividades em outubro desse ano. Dia 29 de outubro ela retoma suas atividades, operando uma linha e crescendo na medida do possível. E a questão trabalhista foi aceita nesse processo, não? Dos novos da Associação Trabalhista? A Justiça Empresarial do Rio de Janeiro negou a Associação Trabalhista em razão da interpretação do artigo 60, parágrafo único. A Justiça do Trabalho entendeu haver Associação Trabalhista. Quando em choque duas decisões, quando em conflito, demanda um conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a competência para dizer se há ou não sucessão é da Justiça Empresarial. É bom que se diga que essa decisão do Superior não traz para a Justiça Empresarial o conhecimento da ação trabalhista. A lide trabalhista e deverá continuar na Justiça do Trabalho. Aqui ficará tão somente restrita a questão da definição da existência ou não de sucessão. Perfeito. Um outro ponto importante, doutor Lazzarini, que eu queria que o senhor comentasse, é a questão fiscal. A recuperação fiscal, pelo que está na lei hoje, pressupõe que a empresa não tenha débitos fiscais. Ora, isso é um contrassenso, porque se ela não tivesse débito fiscal, ela não estaria numa situação dessa de dificuldades. Como é que vocês estão avaliando esse processo? Como é que vocês estão julgando isso? Bom, como a questão da sucessão trabalhista, nós temos a questão fiscal sendo um dos